Boa tarde, queridos, paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para vocês, tá? Se encontra no livro de Esté, capítulo 8. Conta a história de Esté, de Mardoqueu. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, que Mardoqueu estava vivendo uma situação onde Ramã queria colocá-lo na forca, né? E ele estava intentando contra o povo judeu, o povo que pertencia a Mardoqueu, né? E Mardoqueu, ele não pensou duas vezes. Ele se colocou em jejum e oração e foi buscar o Deus dele, o Todo-Poderoso, nosso Deus, o Deus de Israel. E Deus deu estratégia a Mardoqueu, né? E assim é na minha e na tua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você busca o Senhor de todo o teu coração, quando você sabe que é só Ele que pode resolver o seu problema, você vai se colocar em jejum e oração, você não vai chamar amigo, o seu melhor amigo é Jesus. Você vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta, vai clamar o teu Deus, porque a palavra de Deus diz que a única coisa que Ele não resiste é um coração aquebrantado diante dEle, um coração contrito, tá? E Ele vai te ouvir lá dos altos céus. E com certeza Ele vai mandar uma estratégia para você sair daquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei se é na situação financeira, familiar, sentimental, se é no seu ministério, mas só tem um que pode te ajudar. E esse é Jesus. Clama a Deus, a palavra diz que se você clamar a Deus, se você se humilhar diante dele, você vai ser exaltado perante aos homens. Que quando você ora em secreto no seu quarto, Ele te exalta em público. Então o segredo é, clama a Deus, se humilha diante de Deus, adore a Deus e peça a Deus que jamais Ele retire a presença dEle da sua vida. E quanto a Ramã, não se preocupe com ele. Quando você entrega nas mãos de Deus, quando você sabe em quem você está crendo, quando você sabe quem peleja por você, vai se levantar ao seu favor, o próprio Deus, você não teme a Ramã. Você só entrega ele nas mãos do Senhor. E quando você entrega ele nas mãos do Senhor, Ramã vai ter que ver o que Deus fez na tua vida. Aliás, ele vai ter que anunciar a tua vitória. Ele vai ter que falar o que Deus fez na sua vida. Ele vai ter que ver você exaltado por Deus. E muitas das vezes o próprio Ramã vai querer o seu Deus. Não é a história de Mardoqueu, porque na história de Mardoqueu, a forca que ele armou para Mardoqueu, Deus entrou com justiça e na própria forca ele caiu. Mas tem situações na nossa vida que Deus permite que aquela pessoa veja o seu crescimento e que Ele queira servir ao mesmo Deus que você serve e que Ele possa experimentar a boa vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a qual você vive. Porque o servo de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que tem a Deus como seu escudo, esse não está sozinho. Esse, como aconteceu na vida de Josafá. Josafá só ficou de pé, o Senhor falou para ele: fique de pé e veja o livramento que eu vou dar. Quando ele chegou lá para guerrear, já estava todo o exército no chão morto. E assim é na minha e na sua vida. Tudo aquilo que estiver se levantando na sua vida vai cair e você vai continuar no caminho. Tudo aquilo que vier para atrapalhar o seu processo, Deus não vai permitir que fique de pé. Vai ter que cair, porque você vai continuar prosseguindo. O projeto de Deus, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de Sansão. O projeto de Deus se cumpriu na vida de Sansão na morte dele, porque ele desobedeceu a Deus. Mas os planos de Deus, querido, não podem ser frustrados. Na hora da sua morte, ele matou todos os filisteus, como Deus queria que ele tivesse feito. E ele não terminou, né? Porque ele foi desobediente, ele caiu nos encantos de Dalila. Mas que eu e você não sejamos desobedientes, que possamos temer ao nosso Deus. Ele temeu lá no último dia da sua vida e pediu a Deus que Deus desse força a ele. Ele clamou a Deus. O segredo é clamar a Deus, não é se você pecou agora. Corre para o teu quarto, clama a Deus, se arrepende, deixa os pecados de lado, abandona. Que Deus ele vai se inclinar para você, vai ouvir a tua oração, vai sarar a tua terra, vai te colocar de pé e o propósito de Deus vai continuar na sua vida. E quando você chegar no final desse propósito, desse processo, Deus vai te exaltar
e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E todos vão ter que ver o que o Deus de Israel fez na sua vida. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um fim de semana abençoado por Deus, tá? E que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, fica com Deus, compartilha, dá um like, abençoe a vida de outras pessoas. A história mesmo nos conta, tá aqui na Bíblia, no livro de Jó, quando Jó começou a orar pela vida dos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E assim é comigo e contigo. Às vezes a gente está vivendo um problemão. Eu não sei o que você está passando, mas você para e ajuda um amigo que está passando por algo. Mesmo você, quando você está sofrendo, você está para baixo, a tua vida está de cabeça para baixo, está acontecendo, sabe, algo que você já saiu do teu controle e você para ajudar alguém. E Deus está vendo lá do céu que em meio à dificuldade você está parando para ajudar alguém, que você está fazendo algo pelaquele alguém, que você está falando de Deus para aquele alguém. Deus, ele muda todo o seu destino. Deus, ele muda toda a tua história. Então, querido, Deus quer ver a tua reação no dia mal. Deus quer ver a tua reação. Então, quero deixar essa palavra para o teu coração. Peça a Deus para se manifestar para você. Peça a Deus para se revelar para você. E que você tenha o Espírito Santo de Deus, que as mãos dele sejam sobre você e sobre a sua família. E que jamais ele retire a presença dele das nossas vidas, porque sem a presença nós não somos nada. Tá bom, queridos? Fica com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa, o seu ministério, a sua saúde e tudo que leva ao seu nome. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus.